Olá, tudo bem? Como que você está? Que Deus te abençoe e te dê um bom dia, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Nós vamos avançar. Hoje o texto está em Atos, capítulo 5, verso 42. E o tema da nossa devocional é: por que a agenda da igreja precisa ser cheia? Por que que a agenda da igreja precisa ser cheia? E antes de ler o texto, eu quero te fazer uma pergunta: você tem a agenda cheia? Responde aqui se a sua agenda é tranquila, se a sua agenda é cheia ou se a sua agenda é muito cheia. Deixa aí nos comentários. Atos 5:42, o texto diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Olha o que o texto diz: todos os dias. Queridos, todos os dias, por quê? Essa é a grande questão. Todos os dias me ensina que o Evangelho é muito mais do que uma agenda. Todos os dias me ensina que o Evangelho é sobre um estilo de vida. Todos os dias aqui nesse texto me ensina que o Evangelho é sobre a construção de uma nova identidade. Por isso todos os dias, porque o Evangelho está reconstruindo a nossa identidade, reconstruindo o nosso estilo de vida. Porque a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. O padrão do céu é muito alto. O padrão do céu não é aquele que está do meu lado. O padrão do céu não é o meu irmão, a minha irmã. O padrão do céu é Jesus Cristo, nosso Senhor. E para que sejamos formados à imagem de Jesus Cristo, existe sim um investimento muito grande. Ou seja, para que você possa se tornar mais parecido com Jesus, você vai precisar mudar a sua agenda. O Evangelho, quando nos alcança, Cristo, quando entra no nosso coração, ele muda a nossa vida por completo. Ele não nos muda ou não nos altera 5%. A nossa vida é completamente alterada. As nossas prioridades mudam, a nossa agenda muda, a nossa rotina muda, tudo muda. Se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa mudar a sua agenda. Você precisa orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, fazer o seu devocional todos os dias, ter comunhão cristã todos os dias, cultuar a Deus e evangelizar todos os dias. Se você não fizer isso todos os dias, você não vai ficar parecido com Jesus. Sabe com quem você vai ficar parecido? Com as coisas desse mundo. Enquanto a adoração te forma a imagem do ser adorado, a idolatria às coisas desse mundo nos deforma a imagem de Deus. Ou seja, quanto mais você demorar para aceitar essa verdade, mais você vai atrasar o seu crescimento espiritual. Não tem como você ser cristão e não cultuar a Deus. Não tem como você querer ser parecido com Jesus se você não faz parte de uma igreja local. Não tem como você querer ser parecido com Jesus se a sua agenda não mudou, se a sua rotina não mudou. Se você quiser se tornar mais parecido com Jesus, você precisa ter mais convívio com as coisas do reino de Deus. Entenda isso. Você talvez só fale palavrão ainda porque você está convivendo mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Você talvez ainda está preso nos vícios porque você está muito mais disposto às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. Você talvez ainda tenha uma mente imoral porque você, de novo, está mais disposto às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. Olha que interessante, você acorda, a primeira coisa que você faz é muitas vezes ver as redes sociais. As notícias, as coisas ruins que estão acontecendo. Enche o seu coração de inveja, de cobiça. Depois você sai para o trabalho e vai ouvindo talvez uma rádio ou assiste o Jornal da Manhã, mais coisas ruins. Chega no ambiente de trabalho, só problema, traição, um puxando o tapete do outro. Percebe o quanto você vai se encharcando de coisas ruins? E quando chega em casa à noite, você vai ver uma novela, vai assistir um filme, vai assistir um seriado e mais uma vez
vez, padrão de pensamento modela comportamento. Se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa alterar a sua rotina. Quando você acordar, você precisa orar e você precisa dizer: Deus, me dá sabedoria e discernimento para viver esse dia. Você precisa pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia. No caminho do seu trabalho, você precisa ir orando. Ao longo do dia, cultivando o relacionamento com Deus. Se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa mudar a sua rotina. Culto 2 vezes por semana, muito crente reclama. Mas quando o seu time joga 2 vezes na semana, você não reclama, percebe? Você para assistir, você vai no estádio. Célula 1 vez por semana, muito crente reclama. Mas happy hour 2, 3 vezes na semana, você não reclama. Discipulado, você reclama. Mas as reuniões, você não reclama. O problema nunca foi a agenda cheia. O problema é que nós estamos perdendo a batalha espiritual. A carne está vencendo. As coisas desse mundo estão ganhando das coisas espirituais. Olha o que o texto diz todos os dias. No templo e nas casas. O que eles faziam? Eles ensinavam e proclamavam a mensagem do Evangelho. Eu quero convidar você a subir o nível, a acelerar o seu crescimento. Como? Mudando a sua agenda, mudando a sua rotina, aumentando as coisas de Deus na sua vida. Faça esse teste e depois você vai me contar aqui como é que está a sua vida. Por exemplo, ao longo desses 2 meses de devocional, você cresceu ou não cresceu? Eu tenho certeza que você cresceu. Eu tenho convicção que o seu crescimento tem sido exponencial. Agora, imagina se você altera toda a sua agenda e toda a sua rotina. O seu crescimento vai ser sobrenatural e essa é a minha oração. Deixa eu orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Pai, eu quero pedir ao Senhor por cada uma dessas pessoas que estão participando aqui hoje desse devocional. Nos ajuda, Pai, a alterar, a corrigir, a ajustar a nossa agenda de uma forma, Deus, que ela possa potencializar o nosso crescimento espiritual. Abençoa, Deus, para que cada cristão que está participando comigo dessa live, que ele ame cultuar, que ele ame participar de uma célula, que ele ame participar de um discipulado, que ele ame evangelizar, que ele ame, Deus, ler a Tua palavra, Pai. Dá amor, para que ninguém aqui tenha que fazer nada por obrigação, mas com prazer, Pai. Nos ensina a Te amar mais, nos ensina a amar ainda mais a Tua igreja, ainda mais a Tua palavra, nos ensine a amar ainda mais a Tua presença. Esta é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe muito vocês, um grande abraço e até amanhã.